Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate aos maus tratos em crianças e adolescentes, em especial aqueles que têm alguma deficiência, como a deficiência intelectual. Essa é uma triste realidade para a qual a APAE de São Paulo chama atenção no programa de hoje, representada por Eduardo Pan. No bloco anterior, nós já conversávamos a respeito dos desafios que as famílias enfrentam, quais são algumas das formas mais frequentes que esse tipo de violência, infelizmente, acaba promovendo. Agora, pensando no aspecto das soluções, quais são as estratégias, os caminhos que a APAE enxerga para que a gente possa prevenir e combater esse problema? Então, cada caso é um caso, né? Sim. Quando a gente acolhe a vítima e a família, a gente faz um planejamento, a gente faz um fluxo, né? Uhum. E aí, primeiro a gente se vincula a essa família para que ela confie na gente. Existem técnicos, assistentes sociais, psicólogos que têm as suas técnicas e que vão fazer esse trabalho. A partir do momento que a família confia no nosso trabalho, aí a gente consegue fazer o trabalho que precisa ser feito. Aí a gente faz um fluxo. Só que a gente precisa também articular a rede, né? A rede que eu digo são os outros atores, os outros profissionais da saúde, da educação, da assistência, do poder público, do judiciário, conselho tutelar, do CRAS, do CREAS. E a gente tem que envolver todos. Às vezes você está numa reunião para discutir um caso e você tem 20 pessoas para falar daquela pessoa. E aí você tem que pensar alternativas que consiga dar um pouco mais de dignidade para aquelas pessoas, né? Porque, como eu disse, geralmente são pessoas em situação de vulnerabilidade social muito alta. Pessoas que têm... Convivem com a com a pobreza, Bolsa né? Família. A falta de escolaridade, acesso à Exatamente, saúde também exatamente, que precário. não tem. Então, o que a gente faz? A gente começa a empoderar essa família. Aquele famoso jargão que a gente fala, né? Ensinar a pescar o peixe. É exatamente isso, né? A gente vai orientando essa família para que ela também consiga perceber que quando ela vai numa escola e ela vai pedir uma vaga para o seu filho que é deficiente, e aí a escola fala assim, não temos professor especializado para isso e a escola não tem capacidade. A escola tem capacidade e tem que ter professor especializado. Ela é né? obrigada a Ela é fornecer obrigada, isso é lei. Tanto a escola do municipal, a escola estadual, tem que receber essa criança. Né? Antigamente a APAE tinha a escola especial, ela acabou com a escola, porque hoje a gente tem uma visão da escola inclusiva. Né? Não adianta a criança ficar ali o tempo todo numa redoma e ela não ter relação com outras diferenças, né? A diversidade. Então, hoje a gente trabalha, porque tem muita situação de bullying que chega para a gente, então a gente trabalha com esse empoderamento. Então a gente faz um trabalho com a família, de ela, como que ela dialoga com essa escola. Muitas vezes a gente faz essa conversa com a escola primeiro, depois a gente vai junto com a mãe até que ela consiga perceber que é um direito que ela tem e que ela pode fazer isso. E as outras situações, né? Você trabalhar com... Às vezes a criança está na escola e ela precisa... A mãe trabalha e o contraturno, como é que faz? Então a gente vai atrás, né, de instituições que tenha esse contraturno e que realmente faça essa diferença com esse deficiente intelectual, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar com a estimulação, né? Porque se você deixa a criança, o adolescente ou o deficiente o tempo todo dentro de uma casa, em frente a uma televisão, ele não vai ter nenhum avanço. Você vai estar excluindo cada vez mais. Então, cada vez mais a inclusão, incluir essa pessoa é muito importante. Agora, indo para um outro aspecto, o senhor mencionava aí que realmente é um trabalho de longo prazo, né, para conseguir fazer com que aquela família se reorganize e dê conta desse problema. Mas e no lado do diagnóstico? Porque você perceber que uma criança, que um adolescente, ainda mais se ele tem deficiência intelectual, então fica aquela confusão, né? Até que ponto a credibilidade daquela criança é levada a sério. Como é que se trabalha isso? Quais são as iniciativas da APAE para fazer com que esse problema venha à tona, da questão da violência contra a criança, o jovem com deficiência intelectual, para que todos nós, inclusive, saibamos também como nós devemos agir? Sim, a APAE tem os seus diversos serviços, né? A gente faz, a triagem é feita pelo Serviço de Proteção e Garantia de Direitos. Lá se faz um estudo socioeconômico dessa família para saber o poder aquisitivo, né? Geralmente são pessoas
pobres que não têm condição de pagar, então a gente tem um convênio com o SUS ou pela gratuidade que a gente também faz, e aí ela é inserida no serviço. Se o filho precisa ir para a estimulação, ele vai para a estimulação, vai ser feito um planejamento também com essa família, o período que ele vai ficar lá. Concomitantemente, ele pode estar inserido também num outro programa da PAI, que é o SACE, por exemplo, né, que é o serviço que atende a questão sociocultural, né? Tem a inclusão no trabalho, né, que a gente tem parcerias com diversas empresas para incluir aquelas famosas cotas, né, dos deficientes. Então, esse é um trabalho forte que a PAI também tem, né? E assim, são desafios diários que a gente vai percorrendo com essas famílias, porque não é fácil. Elas chegam completamente vulneráveis, cansadas, porque já foram muito mal atendidas nos outros serviços. E a PAI, ela faz um trabalho diferenciado de acolhimento, né? Porque a gente acolhe com afeto, né? Porque você tem que ter afeto para que essa família sinta-se mais valorizada, mais acolhida, e para que ela possa acreditar que realmente ela pode conquistar para o seu filho avanços, né? Que ele possa conquistar, ter mais dignidade, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso objetivo. Bom, para que todo esse trabalho tenha início, é preciso que haja primeiramente a denúncia, a informação chegar às autoridades competentes. Inclusive, há agora uma campanha em curso, justamente para colocar esse tema da violência contra a criança com deficiência intelectual na agenda da sociedade, para que as pessoas, as famílias discutam isso. Exatamente, Daniel. A gente está lançando uma campanha de maus tratos contra a deficiência intelectual. Deixar claro que a gente é contra qualquer tipo de maus trato, seja qualquer tipo de deficiência e até sem deficiência. Acho que não tem que ter, a gente tem que coibir a questão da violência. Essa campanha a PAI está implantando nos metrôs, nas rodoviárias, nas redes sociais, que é exatamente para impactar as pessoas, sensibilizar as pessoas, assim, a própria família perceber, fazer uma análise, o tratamento que dá para as pessoas com deficiência, né? Porque a gente sabe que o número é muito grande, né? As denúncias, elas acontecem na PAI, porque as pessoas têm vínculo com a gente, mas no geral as pessoas não falam. Né? Então, se você vê algum tipo de violência, às vezes a pessoa fala, briga de mulher, homem e mulher a gente não mete a colher. A gente pode colocar a colher sim, se a gente vê, a gente não pode ser conivente. Você pode fazer uma denúncia no Disque 100, que é um serviço nacional, ou o Disque Denúncia 181, que é para o estado de São Paulo. Você não precisa se identificar, você vai contar sobre a situação que você viu. E aí, a partir daí, esses serviços vão encaminhar para os conselhos tutelares, delegacias, se for o caso, para que se tome as medidas, né, e encaminhe. Cabíveis, né? E é interessante que, para que a gente, inclusive, esteja mais atento e aberto a reconhecer esses casos e cumprir o nosso papel cidadão de agir quando necessário, desfazer alguns mitos, né? Até os próprios dados que o Disque 100 divulga mostram para a gente que muitas vezes de onde a gente menos espera é de onde muitas vezes mais temos casos de violência. Exatamente. Né? E assim, Daniel, é assustador porque o Disque 100, ele divulgou um relatório em 2013, foi pelo menos o último que eu pude ver, que ainda continua, as mulheres ainda sofrem, na sua maioria, a questão da violência. As mulheres com deficiência também sofrem. As crianças, então, é sempre mulher e criança e não muda isso, né? É sempre, não que a gente que mude, que seja homem, não é isso, mas é interessante observar, né? Esses indicadores que eles sempre coloca a mulher e a criança em situações elevadas de violência. E uma violência que se dá, então, predominantemente dentro da própria família. Dentro da própria família. Por isso que a gente tem que fazer cada vez mais um trabalho de inclusão dessa família, um trabalho com a família toda. Volto a dizer que o trabalho é sistêmico, a família é um sistema, todos sofrem a violência, mesmo aquele que não tem deficiência. Então, a gente precisa cuidar da família também. Quem está acompanhando o programa, quer ter outras informações, saber mais sobre esse assunto, como pode fazer? É só acessar, né, a paiesp.org.br
E precisando, lá tem todos os nossos contatos, endereço, telefone, precisando da gente, informações, por favor, liguem. Gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela presença da APAI hoje de São Paulo para falar sobre esse tema tão importante. A Legião da Boa Vontade também, nas suas 79 unidades pelo Brasil, busca trabalhar preventivamente e também no amparo às famílias que infelizmente convivem com essa triste realidade da violência contra a criança, contra o adolescente. É um tema para o qual todos devemos ficar atentos. O diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, em seu artigo Covardia contra Crianças, ele ressalta: não se tem qualquer garantia de futuro melhor para as nações sem respeito aos direitos fundamentais das crianças e dos jovens. E não se cresce material e espiritualmente saudável sem afeto, sem amor fraterno. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, despertando a nossa reflexão, para que estejamos cada vez mais também no nosso dia a dia, agindo com esse amor fraterno que nos permite fazer também com que a justiça seja feita, com que todas as crianças e jovens tenham suas oportunidades, os seus direitos respeitados. Com essa mensagem nós finalizamos essa edição, também abrimos aí para o nosso convidado, Eduardo Pan, trazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Daniel. Eu queria agradecer essa emissora que nos acolheu para a gente falar de um assunto tão triste, né? Um assunto tão... e que vem crescendo diariamente. E isso as pessoas costumam perguntar: será que a violência está crescendo? Não, ela pode estar crescendo, mas é que as pessoas estão denunciando, né? Porque a violência sempre existiu, né? Elas estão nos lares e as pessoas estão denunciando, as pessoas estão se sentindo assim, incomodadas, né? Elas se sentem incomodadas de ver uma situação, então elas estão denunciando mais. Isso é promissor, a gente se anima um pouco, porque a ideia é a gente pelo menos diminuir, né? Se não dá para a gente acabar, mas pelo menos a gente diminuir. E quero agradecer, muito obrigado pelo convite. Sejam sempre muito bem-vindos. E é isso, há esperança, né? Então temos que continuar trabalhando para melhorar essa realidade. E o programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nessa edição conversamos com Eduardo Pan, representante da APAI, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de São Paulo. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.